Oi, oi, gente! E se tudo que tu acreditou ao longo de um livro fosse mentira? E se no final tu ficasse sem saber quem falou a verdade? Verity, da Colleen Hoover, é esse tipo de livro. Te prende do começo ao fim e no final tu fica se perguntando: o que foi que eu acabei de ler? Hoje eu vou te contar tudo sobre essa história perturbadora, cheia de suspense e reviravoltas. E é claro, a gente vai conversar sobre aquele final que deixou todo mundo sem dormir. E um aviso muito importante antes da gente começar: esse vídeo terá spoilers, porém a partir de um certo momento. Vou dar um resumão da história aqui, até o ponto que a gente pode ir sem entregar o ouro. E aí, a partir de um determinado momento, eu vou avisar quando eu começar a contar de fato o que aconteceu. E caso tu não queira ouvir os spoilers, pausa o vídeo, não sem antes deixar o teu like. Vai lá, lê o livro e depois volta pra terminar de ver o vídeo. Estamos combinados? E aí, quem quiser ficar por conta e risco ou quem já leu o livro, vamos juntos até o final, onde a gente vai discutir as 3 teorias mais comentadas entre os leitores de Verity, segundo o ChatGPT. Então eu perguntei pro chat quais eram as 3 teorias mais comentadas e vou passar ela pra vocês e também vou dar a minha opinião, vou dar o meu veredito sobre o que eu acho que de fato aconteceu na história. Depois de muito quebrar a cabeça, é claro. A gente também vai comentar sobre o capítulo bônus. Muita gente que lê o livro não sabe, mas existe um capítulo bônus porque a gente tem 2 versões do livro. A versão em capa verde e a versão em capa dourada. Essa versão em capa dourada traz o capítulo bônus, mas a gente consegue achar na internet também. Eu, por exemplo, li pelo Kindle a versão normal, que não tem o capítulo extra, e aí eu procurei e achei bem rapidinho dando no Google. Eu posso deixar o link aqui pra vocês também, para que vocês possam ler. Esse capítulo bônus, ele é muito importante porque ele muda completamente a nossa visão, talvez não completamente, mas muda muito a nossa visão sobre praticamente todos os personagens. Então é muito importante a gente fazer a leitura desse capítulo bônus. Agora sim, dados os avisos, vamos à história. A narrativa já começa com a Lowen, uma das nossas protagonistas principais. E já na primeira parte, ela se depara com um acidente, um homem é atropelado por um caminhão. O crânio dele explode e respinga sangue na roupa dela toda. Suja o rosto, suja a camisa, e aí ela fica lá assim meio em choque, processando o que aconteceu. E aí se aproxima dela um homem muito doce, muito gentil, um gentleman, um cavalheiro chamado Jeremy. Lá eles trocam uma ideia, a gente percebe que já rolou uma conexão entre eles. Ela comenta pra ele que tava indo pra uma reunião. Aí ele pega ela, leva até uma cafeteria, até o banheiro de uma cafeteria, e fica lá com ela até ela se recuperar. Ele tira a camisa dele, dá pra ela, pra que ela possa se trocar e ir pra essa reunião sem estar toda suja de sangue. Então rola essa conexão ali entre os dois. O Jeremy deixa ela no banheiro, vai embora e a Lowen segue até a reunião que ela tinha. E a Lowen, gente, é uma escritora de livros de suspense. Ela não é muito conhecida, não é famosa nem nada do tipo, mas ela consegue fazer uns trocos ali com os livros dela, só que nesse momento ela tá passando por perrengue, né, problemas financeiros, porque a mãe dela morreu. Ela ficou por muito tempo ali, 1 ano, se eu não me engano, cuidando da mãe dela e gastou tudo que ela tinha. Então ela tá em busca aí de novas oportunidades. Essa reunião que ela tá indo é uma dessas possíveis oportunidades que surgiram pra ela. O editor dela, o Corey, liga pra ela e aí depois que ela se recupera lá no banheiro, ela segue até essa reunião. Chegando lá no prédio, quem que ela encontra? Quem? O Jeremy. Exatamente, o Jeremy estava lá no prédio e os dois entram ali no elevador e descobrem que estão indo pro mesmo andar e pra mesma reunião. Coincidência, não é mesmo? Os dois indo pro mesmo lugar. E aí a Lowen chega lá, mas ela não sabe exatamente pra que é essa reunião. Ela sabe que vai receber uma proposta, mas ela não sabe ainda do que se trata, porque o Corey só falou pra ela que teria uma oportunidade pra ela e nada mais. Então ela chega lá e fica se perguntando o que o Jeremy tá fazendo aqui, quem é essa pessoa. Ele não trabalha como editor, ela já trocou essa ideia com ele antes, já sabe que ele trabalha com outra coisa, não tem nada a ver com livros, então ela fica se perguntando o que aquele homem tá fazendo ali. Aí entra ali pra reunião a Lowen, o Corey, que é editor dela e também ex-namorado. Eles namoraram ali por um tempo, mas no momento não tem mais nada, é só ali uma relação de trabalho mesmo. E aí entra o Jeremy com um advogado e uma outra editora. Antes de mais nada, a Lowen precisa assinar um termo de confidencialidade, de sigilo, né? Que ela não vai sair por aí falando o que vai ser tratado nessa reunião. Então a gente já fica assim muito curioso, meu Deus, o que pode ser isso, né? A gente descobre que o Jeremy é casado com uma tal de Verity. Ora. A Verity é uma escritora famosérrima que ficou famosa por conta de uma série de livros que ela escreveu e fizeram muito sucesso. Porém,
A Verity sofreu um acidente e está impossibilitada de finalizar os 3 últimos livros que faltam da saga. E eles estão em busca, então, de uma pessoa para finalizar esses livros. Vamos pensar assim que a Verity é como se fosse o George Martin, o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. Para quem não sabe, as Crônicas de Gelo e Fogo é de onde derivou Game of Thrones. Então, assim, é um sucesso absurdo. Vamos fingir aí que o George não pode mais escrever, foi de arrasta pra cima e a gente precisa de outra pessoa pra escrever por ele. Vamos e viemos que é bem possível que isso acontecesse, porque o George tá enrolando pra escrever o último livro faz toda a vida. Por nada, daqui a pouco ele, vai de comes e bebes e a gente fica sem o final do livro. Então é mais ou menos isso aí. Não tem como deixar a história inacabada. Eles precisam de uma pessoa pra finalizar. A ideia aqui não é que apenas o nome da Lowen saia como autora dos livros finais. Ela vai ter uma coautoria com a Verity. Por mais que a Verity não vai escrever nada, porque tá sem condições, por mais que vai ser só a Lowen, o que vai sair na mídia é que é uma coautoria, Verity mais Lowen. Só que a Lowen não quer isso. Ela resolve recusar porque ela é muito introspectiva, ela não gosta de dar entrevista, de estar com fãs, de estar com mais um monte de gente. E ela acha que pegar uma coisa tão grande assim vai fazer com que ela tenha que ter esse tipo de contato que ela não quer ter. E também ela sente muito o peso da responsabilidade de finalizar uma série tão famosa. Ela tem medo de não conseguir dar conta. Mas aí o Jeremy vai e conversa com ela, faz várias propostas, sobe o valor financeiro que ela iria ganhar, dá a possibilidade dela não assinar com o nome dela, então ela pode usar um pseudônimo. Ela também não precisa ficar dando entrevistas, coisas do tipo. Ele faz assim, ele convence ela. A missão dele ali é convencer a Lowen a aceitar e ela aceita. E uma das coisas que ele fala pra Lowen é que a Verity era muito fã dela. Era muito fã das coisas que ela escrevia e por isso ele resolveu ir até a Lowen. É que eu vou falar uma coisa que eu acho que não é spoiler, porque não vai fazer tanta diferença assim na história, mas na verdade não foi a Verity que leu os livros da Lowen, foi o Jeremy. O Jeremy era fã dos livros da Lowen e resolveu ir atrás dela. A Verity nem sabe que a Lowen existe. E aí, então, depois de muita insistência, a Lowen decide aceitar. Até porque ela tá sem ter um pau pra dar no gato, tá muito na merda, não tem dinheiro pra nada. E aí ela resolve aceitar esse trabalho. O Jeremy aconselha ela a ir até a casa dele com a Verity, pra analisar os documentos da Verity, os livros, as coisas que ela escrevia, ficar lá um tempo no escritório dela pra descobrir um pouco o que se passava pela mente da Verity, pra que isso possa ajudá-la a terminar de escrever os livros. Então ele sugere que ela entre na mente da Verity pra conseguir passar nos próximos livros o que a Verity provavelmente passaria se estivesse escrevendo. Ela acha a ideia muito boa, então ela vai pra lá. Esse negócio dela ficar só 2, 3 dias rapidinho sai fora do prumo, porque a Lowen tá sem ter onde morar, ela não tem mais o apartamento dela, teve que entregar lá as chaves e aí agora ela tá na rua, não tem pra onde ir. O outro apartamento que ela ia morar, ela ainda não pode entrar, então o Jeremy oferece pra que ela fique lá na casa, né? Fica aí mais um pouco, até porque tem muita coisa no escritório pra ser analisada, tu nem vai dar conta de ver isso só em 2 dias, tu ainda precisa terminar de ler todos os outros livros, se eu não me engano são 6, então assim... Fica aí mais um pouco. E ela resolve ficar. Então, o que era pra ser só 2 dias, tornou muitos outros dias. Quando a Lowen chega na casa da Verity e do Jeremy, ela já sente uma coisa muito sombria. É um clima meio pesado. Quem vem receber ela é o Crew, que é o filho da Verity com o Jeremy. Ele tem 4 anos, mas é uma criança um pouco bizarrinha. Que horror, né? Falar que a criança é bizarrinha. Mas, assim, não é uma criança muito simpática, sabe? Não é, assim, uma criança de muitos sorrisos e abraços. É uma criança, assim, meio estranha. Então, ela é recebida ali pelo Crew e ela acaba descobrindo que o Jeremy e a Verity, além do Crew, tiveram mais 2 filhas. A Harper e a Chastin. Só que as duas acabaram morrendo de forma acidental. Aí eles ficaram apenas com o Crew. Além dessa descoberta, ela finalmente descobre qual é a verdadeira situação da Verity, o que realmente aconteceu com ela. Ela vai até o quarto da Verity, o Jeremy leva ela, né, apresenta o quarto da Verity, e ela descobre que a situação é bem pior. A Verity não faz nada sozinha, ela tá numa cama imóvel. Quando ela sai, é na cadeira de roda, tem uma cuidadora que leva ela, uma cuidadora bem estranha também, meio macabra, que tá sempre com a Verity, então ela não consegue andar, ela não consegue falar, é como se ela não estivesse ali, é como se só estivesse o corpo, mas a mente já se foi. Realmente uma pessoa que precisa de
cuidado o tempo todo. Nem as necessidades fisiológicas dela, ela não faz mais sozinha. Isso mexe muito com a Lowen, ela fica muito triste pela situação da Verity e tudo mais, e ela vai até o escritório da Verity, começa a fuçar lá, mexer, ver o que ela encontra. Quem sabe ela encontra o começo do próximo livro, se a Verity já tinha rabiscado alguma coisa. Enfim, ela começa a mexer, até que ela encontra o famoso manuscrito. E esse manuscrito parece ser uma autobiografia muito secreta da Verity. No impulso de curiosidade, ela começa a ler esse manuscrito. Aí, minha gente, daqui pra frente é só pra trás. Aqui começa a bizarrice, coisas horrendas, horrorosas acontecendo. Pessoas muito sensíveis provavelmente não vão nem conseguir ler essas partes, vão passar pra frente, porque realmente são coisas muito tensas, muito bizarras. Primeiro, ali a Verity começa a escrever sobre o início do relacionamento dela com o Jeremy. Ela dá muitos detalhes de tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, coisas detalhadas. E ela começa a descrever como eles se conheceram, como casaram, até ela engravidar. Quando ela engravida das duas meninas, eram gêmeas, né, a Harper e a Chastin, a coisa começa a ficar feia. Porque ela não queria ser mãe e também não queria compartilhar a atenção do Jeremy com as filhas. Ela começa a enxergar as filhas como obstáculos entre o relacionamento dela com o Jeremy. Ela fica com muitos ciúmes das filhas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ela fica com ciúmes da Harper e da Chastin com o Jeremy. E isso porque ela é completamente louca, obcecada por ele. Totalmente, assim, de uma forma extremamente doentia. E quanto mais a Lowen vai lendo aquilo ali, mais raiva ela vai nutrindo da Verity, vai ficando com muita raiva dela e começa também a desconfiar de que a Verity realmente esteja doente. De que ela realmente esteja naquela situação. Ela começa a pensar que talvez, só talvez, a Verity esteja fingindo. Ela começa a ver algumas coisas também que deixam ela desconfiada. E quando eu digo ela, é a gente também. Porque o leitor vai ficando nessa situação de não saber mais no que acredita. Porque de um lado a gente tem, sim, a possibilidade da Verity estar fingindo. Mas do outro a gente tem uma Lowen que sofre de sonambulismo em um grau extremo. Que teve alguns traumas ali na infância. E que talvez exista a possibilidade dela estar só imaginando coisa. Então a gente começa a não saber mais no que acreditar. Ao mesmo tempo parece que a Verity está seguindo a Lowen com os olhos. O Crew faz uns comentários meio estranhos sobre a mãe. Alguns objetos começam a mudar de lugar na casa. E aí essa tensão vai crescendo cada vez mais. Até a Lowen começar a ficar com medo e achar que tá correndo perigo. E aí a gente pensa, de certo a Lowen vai pegar as coisinhas dela e vai, vazar dessa casa. Não, né, queridos? Mas é claro que não. Ela não vai fazer isso. Ela vai ficar na casa porque ela tá desenvolvendo um relacionamento amoroso com o Jeremy. Exatamente, ela e o Jeremy já estão ali naquele love. E aí a Lowen já tá com muita raiva da Verity por causa das coisas que leu no manuscrito. Então ela, quer saber? Não tô nem aí. Vou pegar teu marido mesmo, porque tu nem merece estar com ele. Eu é que mereço, então vou ficar com esse homem. E aí ela resolve ficar na casa e com o Jeremy por causa disso tudo. Em um primeiro momento, a Lowen decide não contar sobre o manuscrito pro Jeremy. Mas chega um determinado momento que ela fica convencida de que a Verity se mexeu. Ela tem certeza absoluta que viu a Verity se mexer. E ela resolve falar pro Jeremy sobre esse manuscrito. E a partir deste momento, a gente vai começar a ter spoilers. Não tem como eu prosseguir sem falar o que vai acontecer. Então, conforme a gente combinou, se tu ainda não leu o livro, dá o teu like, vai lá, lê o livro, depois volta aqui pra finalizar. Eu tenho certeza que tu vai voltar se tu ler, porque tu vai querer saber as teorias. Então, te espero depois. E pra ti que ficou aí comigo, gente do céu, o que é isso? A partir daqui a gente já sabe o que acontece, né? Vou falar de novo pra refrescar a memória daqueles que leram há muito tempo e também pra falar pra aqueles que vão ler o livro ainda, mas gostam de spoilers, então vamos ao final. Quando a Lowen entrega o manuscrito pro Jeremy, ele reage de um jeito como se ele já soubesse que aquele manuscrito existia. E aí a gente já fica tipo com uma pulga atrás da orelha, mas ok, passa batido. Ele vai até o quarto da Verity e começa a confrontá-la. Voltando um pouquinho, antes da Lowen entregar esse manuscrito pro Jeremy, ela só avisa ele que a Verity se mexeu. Ela vê a Verity se mexendo lá pela babá eletrônica, se eu não me engano, por uma câmera que ela colocou, alguma coisa assim. Ela avisa o Jeremy, mas o Jeremy não acredita em um primeiro momento, então ele meio que discute ali com a Lowen, manda ela embora. E o que acontece? Ela entrega o manuscrito pra ele. É por isso que ela entrega. E aí quando ele lê esse manuscrito, ele fica muito louco, muito consternado, apesar de que, se vocês perceberam bem,
Quando ele pega esse manuscrito, ele reage de um jeito como se ele já soubesse que aquele manuscrito existia. Ali isso me ligou um pequeno alerta, mas a gente vai falar sobre isso depois. O fato é que ele vai até o quarto da Verity e começa a confrontar ela lá, e tipo, acorda, fala, porque eu sei que tu tá aí, se tu não falar eu vou te matar, barará, barará, e aí ela resolve falar. Então a Verity se levanta dos mortos e conversa com o Jeremy. Ele vê, né, ele percebe que ela tava fingindo esse tempo todo. Sim, fingindo. Se eu não me falha a memória, era 1 ano, né, mais ou menos ali que ela tava naquela chinelagem ali, fingindo que tava doente. Ele fica com muita raiva e começa a, esganar ela. E aí a Lowen dá um grito, diz pra ele parar de fazer isso. E aí o que a gente pensa, né? A gente acaba imaginando que a Lowen vai dizer pra ele não matar a Verity. Não, deixa isso quieto, vamos chamar a polícia, vamos resolver as coisas de forma correta. Não precisa matar ela. Ela realmente foi uma idiota, é uma psicopata, mas vamos deixar que a justiça resolva. É isso que a gente pensa que a Lowen vai fazer. Mas não, ela dá uma outra ideia pro Jeremy. O que ela fala? Querido, se você matá-la desta forma, né, esganada, a polícia vai perceber, vai ficar marcas, vai dar pra ver que ela foi morta, não que foi uma coisa acidental. Então sabe o que tu faz? Bota o dedo na goela dela, deixa ela se afogar no próprio vômito. E aí é isso que o Jeremy faz. Então ele, né, a Verity tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube porque pode dar ruim pro vídeo, então eu vou só fazendo gestos. Mas então ele, né, a Verity, a Lowen fica ali assistindo e também, de certa forma, participando daquele momento. Assim, eles encenam a morte dela como se fosse uma coisa natural e seguem a vida juntos como se nada tivesse acontecido. Meses depois, eles voltam até a casa, porque eles se mudaram. A gente já tem uma Lowen grávida, quase ganhando já, grávida do Jeremy. E eles voltam até a casa pra buscar algumas coisas e tal, eles estão morando em outro lugar. E aí a Lowen entra no quarto antigo da Verity e percebe uma madeirinha ali solta no chão. Então ela vai, dá uma mexidinha e acha uma carta. Agora sim, a famosa carta. E é aqui que a mente da gente entra em parafuso. E aí mesmo que a gente não sabe mais no que acredita. Nessa carta, a Verity afirma que o manuscrito, na verdade, era um exercício de escrita. Ela tava com um bloqueio ali pra escrever. E uma amiga dela, escritora também, aconselha ela a escrever uma história no ponto de vista da vilã. E usando as palavras ao contrário, as frases ao contrário. Então, por exemplo, ao invés de dizer eu amo a Harper e a Chastain, ela falaria ao contrário, eu odeio a Harper e a Chastain. Na verdade, o que ela tá dizendo na carta é que tudo que ela escreveu no manuscrito era pra ser lido ao contrário. Nada daquilo é verdade, é tudo coisa da cabeça dela, é invenção de uma vilã que ela criou na cabeça dela. Ela diz lá na carta que nunca machucou as filhas dela. E nesse cenário da carta, a Verity tá fingindo estar naquela situação porque o Jeremy tentou matar ela quando encontrou o manuscrito. Então o Jeremy encontra o manuscrito, com muita raiva da Verity, tenta matar ela. Não consegue, ela sobrevive, mas quando ela acorda no hospital ela tem medo de mostrar que tá viva, que tá bem. E o Jeremy acaba matando ela, né, conseguindo matar ela dessa vez. Então ela finge estar naquela situação pra que ela possa ter a chance de em algum momento pegar o Crew e fugir com ele, fugir do Jeremy. Essa é a ideia da carta, porque no manuscrito, no final, dá a entender que a própria Verity jogou o carro contra uma árvore. Mas na carta nós temos essa outra versão. Aí a Lowen lê aquilo, fica perturbada no primeiro momento, não sabe no que acreditar, mas ela acaba acreditando naquilo que convém mais a ela acreditar. Ela tá grávida do Jeremy, tá completamente apaixonada por ele, então ela rasga essa carta, joga fora e finge que a carta nunca existiu. E aí fica a pergunta final e o grande questionamento do livro, da história, que é o de que a gente sabe que a Verity estava manipulando a verdade. Mas afinal de contas, qual verdade ela estava manipulando? E aí aqui, quando eu terminei o livro neste momento, eu, claro, fiquei muito perturbada das ideias, fiquei assim olhando para a parede branca por algum tempo, pensando, batendo cabeça para tentar entender e criando várias teorias. E para mim o que mais fez sentido foi realmente a teoria do manuscrito. Nesse primeiro momento eu acreditei que a única vilã da nossa história era a Verity, apesar de a Lowen dar alguns sinais um pouco estranhos, o Jeremy também, e até mesmo o Crew, eu ainda acreditei que a Verity era a nossa vilã em ponto final. Porém, gente, algumas horas depois de eu terminar o livro, eu descobri o capítulo bônus e fui lê-lo. E daí aqui bugou tudo a minha cabeça, eu já não sabia mais no que eu acreditava, e recentemente eu bati o martelo no que eu acredito. No capítulo bônus, a gente vai ter a história se passando algum tempo depois dos acontecimentos principais. A Lowen e o Jeremy agora estão casados, com 2 filhos, o Crew, que é do casamento dele com a Verity, e uma bebezinha pequenininha. E aparentemente a vida seguiu em frente, mas ainda existe a sombra do passado pairando. Em um determinado momento,
A Aloy e o Jeremy vão até uma praia, passar ali um tempo com as crianças, é uma praia bem deserta. A Aloy tá ali com as crianças, o Jeremy vai dar uma corridinha. Enquanto o Jeremy não está ali, uma mulher se aproxima da Aloy e das crianças e reconhece ela, reconhece o Crew. E a gente descobre que essa mulher era a Patrícia, que aparece lá no livro, no comecinho, quando eles vão até o supermercado, quando o Jeremy vai com a Aloy ao supermercado, tá? Essa Patrícia e mais algumas amigas ali da Verity. E meio que essa Patrícia e o Jeremy trocam algumas farpas. O Jeremy não gosta muito dela, ela também não gosta muito do Jeremy. É justamente essa Patrícia que aparece na praia e começa a fazer alguns questionamentos, né? Algumas observações ali da Aloy. Ela percebe que o bebê da Aloy é do Jeremy, afinal de contas o Crew tá ali com eles. Até que o Jeremy se aproxima e ela realmente vê que, pô, estão juntos. Então fica assim um clima pesado. E aí o que o Jeremy decide fazer? Esganar a mulher também. Ele fica com medo da mulher falar alguma coisa pra alguém que viu os dois juntos e, sei lá, alguém tirar alguma teoria de que vai que a causa da morte da Verity não foi aquela mesma. Vai que tem alguém mais envolvido nessa história. Por isso ele decide eliminar a Patrícia. E aí a gente já começa a ver algumas camadas do Jeremy que a gente não sabia que existia. A Aloy fica muito perturbada, pensando várias coisas quando esse episódio acontece. Ela começa, inclusive, a desconfiar se ela está segura realmente ao lado do Jeremy. Será que o Jeremy realmente é quem eu acho que ele é? Será que ele tem mais algum envolvimento nessa história da Verity que eu não tô sabendo? Será que essa carta realmente não era verdade? Ela começa a se questionar várias coisas. Mas, mais uma vez, ao invés dela pegar as coisinhas dela e ir embora, ela resolve ficar ao lado do Jeremy. E a gente percebe, nesse determinado ponto da história, que a Aloy tá se tornando uma nova Verity. Ela tá ficando tão obcecada pelo Jeremy, tão maluca por ele, como a Verity ficava. Eu queria saber o que esse homem tem, né? Que essas mulheres tudo ficam obcecadas por ele. Não dá pra entender, gente. Mas, enfim, acontece. E a gente vê a Aloy ali sendo uma potencial Verity também. Outras coisas desse capítulo bônus fazem a gente pensar. Uma delas é o Crew. Ele dá indícios ali de uma disfunção muito grande. Ele pega a irmãzinha dele e bota do lado de fora de casa num frio de rachar, sem nem se importar, dando alguns sinais ali de psicopatia mesmo. Ele faz algumas revelações pra Aloy, dizendo que a mãe dele contava segredos pra ele. Então a gente percebe que ele sabe muito mais do que ele deixou transparecer ao longo do livro. E aí o livro termina com a Aloy, junto com o Jeremy ainda, eles naquela relação completamente disfuncional deles. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo, talvez foi a coisa mais importante do capítulo pra mim, que é um detalhezinho de nada, que é logo no começo, quando a Aloy entra no quarto e vê o Jeremy lendo um livro de uma autora de suspense, concentradíssimo, e já é, sei lá, o terceiro, quarto livro que ele tá lendo dessa mesma autora, e ela percebe uma certa obsessão dele pelos livros dessa autora. Aquilo ali me saltou aos olhos, me chamou muita atenção, e eu já vou falar sobre isso quando a gente discutir as teorias. E falando sobre elas, a primeira teoria mais famosa, segundo o ChatGPT, é de que realmente a Verity é uma manipuladora, escreveu o manuscrito, tudo que tá lá é verdade, o Jeremy é um cordeirinho, não tem culpa de nada que aconteceu, a Aloy só é meio boca aberta, mas também não tem culpa de nada, nem o Crew, a única vilã dessa história é a Verity. Essa é uma das teorias mais aceitas pelos leitores do livro. A segunda teoria é que a carta é a verdade e aí nós não temos vilões, pelo menos não intencionalmente, que a Verity de fato não escreveu o manuscrito. O Jeremy tentou matar a Verity, mas porque acreditou que ela escreveu o manuscrito, então a gente não tem vilão. Essa é a segunda teoria mais aceita entre os leitores. A terceira teoria é a que todos são vilões. Essa teoria eu acredito que pode ser a verdade. Eu não acredito nem na primeira nem na segunda. Essa terceira, que também é uma das mais aceitas, realmente traz isso de que a Verity de fato escreveu o manuscrito. O Jeremy tentou matar ela quando descobriu tudo isso, mas ele também não é santo. Afinal de contas, uma pessoa normal não sai por aí matando as pessoas como se não fosse nada. Ele matou a Patrícia e foi pra casa dormir como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa normal não faz isso. A Aloy também não é nenhuma mocinha indefesa, porque ela se beneficiou muito da morte da Verity. Não pensou duas vezes antes de dar a ideia pro Jeremy matar a Verity de uma forma que disfarçasse mais. Leu a carta, ignorou, fingiu que nada aconteceu. Então assim, a Aloy também não é flor que se cheire e nem mesmo o Crew. Eu sei que é uma criança, mas assim, ele já fez coisas tenebrosas, terríveis, então nem ele se salva nessa história. Mas a impressão que eu tenho, gente, é a seguinte. Vocês já assistiram You, a série You? Na série You, a gente tem o Joey,
que é um psicopata ali, um serial killer, que se apaixona por uma pessoa e quando ele consegue essa pessoa, ele se desapaixona e se apaixona por uma outra. E aí ele fica naquela caçada, né? Faz a pessoa se apaixonar por ele. É um stalker totalmente louco, obcecado pela sua presa. E quando ele conquista essa mulher, passa um tempo com ela e alguma coisa dá errado e faz com que ele mate essa pessoa. E aí ele se apaixona por outra e vai indo dessa forma. Até que um dia ele encontra a Love. Ele não esperava que a Love ia ser mais louca que ele. Então a gente tem aqui Hiroshima e Nagasaki. Ele não esperava que a Love ia ser tão maluca. A Love é tão doida a ponto de matar pessoas pelo Joey, de tão obcecada que ela é pelo Joey. Até que chega um ponto que o Joey mata a Love, porque ele acha ela muito doida. Mais doida que ele ainda. Então o que eu acho que aconteceu aqui, gente, é que o Jeremy, ele já era maluco e encontrou a Verity, que é mais maluca que ele ainda. Por que que eu acho que o Jeremy é maluco e tem alguma coisa aí? Por causa daquela cena do livro que ele estava lendo da autora. Aqui entra as minhas habilidades e o meu conhecimento em desvendar serial killers. Eu sou uma leitora ávida e uma telespectadora de true crime. E eu coloquei os meus botões pra pensar nessa história. Pra mim, o Jeremy, ele tem um modus operandi muito claro. Ou seja, ele age sempre dessa forma. Ele encontra uma mulher escritora de suspense que ele gosta muito, ele dá um jeito de se encontrar com ela, faz ela se apaixonar por ele, fica com ela até o ponto que ele encontra outra. Então ele enjoa daquela que ele tá e ele encontra outra. Ele fez isso com a Verity, ele fez isso com a Lowen e ele está partindo para uma terceira. E a gente tem essa evidência quando ele tá ali com o livro de uma outra escritora na mão e a Lowen fica ali com ciúmes dele tá fazendo isso. Então, pra mim, o Jeremy simplesmente deu o azar de encontrar alguém mais psicopata que ele, que era a Verity. O Crew nessa história, pra mim, é simplesmente uma criança totalmente traumatizada, que viu coisas horríveis acontecer e acha que aquilo é normal. Não acho que ele tenha relação, tem alguma coisa a ver com a morte da irmã dele, porque eu já vi algumas teorias dizendo que, na verdade, o Crook pode ter matado a irmã, e aí a Verity e o Jeremy quiseram passar a mão na cabeça dele, esconder esse caso, mas eu não acho que isso possa ter acontecido, até porque, se aconteceu, só pode ter sido um acidente, afinal de contas. Na época que a irmã morreu, ele tinha, 3 anos? 2, 3 anos? Não tem como ele ter feito isso de forma completamente intencional, então eu descarto essa possibilidade de que a culpa toda seja do Crew. E a minha teoria é essa. Pra mim, a Lowen também não é certa, afinal a gente tem vários episódios ali dela com relação ao sonambulismo. Tem um certo momento do livro que é falado sobre a relação da Lowen com a mãe dela e que a própria mãe ficou com receio de chegar perto dela, ficou com medo. Então eu acho que tem mais coisa aí com relação a Lowen. Acho sim que ela tem total potencial para se tornar uma Verity. Se ela continuar caminhando da forma como ela tá, totalmente ficando cada vez mais obcecada pelo Jeremy, isso pode acabar acontecendo. Acho que dos três, ela é a menos pior, mas também não é santa. Pra mim, não existe possibilidade da carta ser verdadeira, porque tem um ponto que é o pulo do gato, na minha percepção. Se a carta fosse verdadeira, quando o Jeremy fosse ler o manuscrito, ele ia encontrar muitas inconsistências. Ele ia ler coisas nesse manuscrito que ele ia pensar, não, isso aqui não aconteceu, ou isso aqui aconteceu de outra forma. Ele ia perceber que a descrição dos fatos relatados ali pela Verity não correspondiam à realidade do que eles viveram. Afinal de contas, o Jeremy era participante ativo da história da Verity. Se ele lesse coisas que não batiam ali, ele não ia simplesmente atacar a Verity, tentar matar ela e tudo o que se sucedeu depois. E eu acredito nessa teoria. A minha teoria é de que todo mundo é um pouco vilão nessa história. Sinceramente, gente, se essa carta não existisse, eu poderia pensar que o próprio Jeremy escreveu aquele manuscrito, deixou lá pra Lowen encontrar, só pra poder incriminar a Verity e pra que ele fosse descrito como maravilhoso e tudo mais. Pra que a Lowen pudesse se apaixonar por ele. Mas a carta existe. E justamente por a carta existir é que eu acredito no manuscrito. Eu também acredito que foi o Jeremy que deixou o manuscrito no escritório pra Lowen encontrar, porque ela achou de forma muito fácil. Ele fingiu lá pra ela que não sabia que o manuscrito existia, mas pra mim ele sabia sim. Pra mim essa história finaliza dessa forma. A Verity escreveu o manuscrito, ela realmente fez tudo o que ela fez. O Jeremy, quando descobriu, encontrou a desculpa perfeita pra tirar ela da vida dele. A Verity ficou lá fingindo que tava doente, isso aqui é um outro ponto. Galera, como que uma pessoa normal, vamos colocar aí que a Verity não tem escrito manuscrito, como que uma pessoa normal das ideias vai ficar lá fingindo que tá doente por tanto tempo
Então ela tava na casa ainda porque ela era obcecada pelo Jeremy. Provavelmente ela tava esperando uma oportunidade pra ou ter ele de volta, ou fazer ele pagar pelo que aconteceu. Aí muita gente fala, por que então que ela não matou a Lowen em uma outra oportunidade? Gente, porque se ela matasse ia dar muito na cara que tinha alguma coisa acontecendo. A Lowen já tava desconfiada. A Verity também não sabia que fim que tinha dado o manuscrito. Vai que o Jeremy pega esse manuscrito, leva até a polícia, enfim, ela não sabia o que poderia acontecer. Então é por isso que eu penso que ela não agiu antes, não tentou matar a Lowen e tudo mais. Mas o mais louco desse livro é que tudo que eu tô falando aqui provavelmente tenha uma ideia que rebata tudo isso. Existem argumentos pra gente acreditar no manuscrito e existem argumentos pra gente acreditar na carta. Tudo aqui tem um furo, tudo aqui tem uma ponta solta, tudo aqui tem uma outra versão. E é por isso que eu achei esse livro tão doido, gente. Eu acho que se a Colleen não tivesse escrito o capítulo bônus, o livro ia terminar mais de boa, porque a gente ia ter duas opções, ou manuscrito ou carta, e é isso aí. Só que com o capítulo bônus, além do manuscrito e da carta, a gente tem a possibilidade do Jeremy ter feito alguma coisa que a gente não sabe, o Crew também, até a própria Lowen. Então, assim, a gente não sabe mais em quem acreditar. Eu espero que a Colleen escreva a continuação desse livro. Acredito que a ideia dela de ter escrito um capítulo bônus é justamente esse, abrir caminhos para um possível segundo volume, ainda mais que a gente vai ter o filme agora, a gente já tem até o elenco, né, que vai ser a Anne Hathaway interpretando a Verity, Dakota Johnson interpretando a Lowen, e o Josh, não sei das quantas, interpretando o Jeremy. Gostei bastante do elenco, acho que o filme vai ser um sucesso, e quem sabe o filme sendo sucesso, mais o sucesso do livro, a Colleen resolva escrever um segundo volume. Gente, eu gostei bastante, tá, do livro. Eu ouvi muitas pessoas colocando vários defeitos e dizendo que é muito fantasioso, que uma pessoa jamais conseguiria fingir tanto tempo, porque como que os médicos iriam dar diagnóstico pra uma pessoa que não tem doença nenhuma, barará, barará, barará. Mas assim, gente, é um livro de ficção, é uma fantasia, uma coisa fantasiosa, não tem como a gente olhar pra uma história dessa e querer colocar as nossas lentes de realidade. Quando eu vou ver um filme, por exemplo, eu não vou ver um filme esperando ver vida real, a menos que seja um filme baseado em fatos reais. Mas tudo que acontece ali, eu já sei que não tem nada a ver com a realidade. Com um livro desse gênero é a mesma coisa. A gente lê esse tipo de livro pra se divertir, pra passar tempo, é um momento de lazer, não é um momento pra aprender alguma coisa ou pra ficar mais inteligente. Então há livros e livros. Eu sou uma pessoa que leio Machado de Assis, leio Dostoiévski, leio Jane Austen e eu também leio essas coisas, esses pagode aí, essa farofada, e eu gosto de ler essas coisas também. Passa tempo, faz a gente quebrar a cabeça e também é muito bom. Eu sou uma leitora muito eclética, eu leio pagode e leio música clássica também, sem problema algum. Se tu gosta de livro de suspense, eu com certeza te recomendo ler esse livro. Eu li em menos de 24 horas, porque simplesmente tu não consegue parar. Tu começa a ler o primeiro capítulo, não dá pra parar de ler. Então, inclusive, te recomendo a ler quando tu tiver um tempinho a mais ali pra conseguir seguir com a leitura sem ter que ficar fazendo pausas. Mas e tu? Me conta aí qual é a tua teoria, o que tu acha, manuscrito, carta, o que realmente aconteceu. Me conta aí a tua opinião, que eu vou adorar saber. Gente, um beijo, fiquem com Deus.